Olá, amigos, eu estou aqui de volta no nosso canal para falar da palavra de Deus. Hoje eu quero ler no Salmos 115, versículo 16, que diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. É bem clara essa palavra, quando diz que os céus, eles são os céus do Senhor, mas a terra, todo esse planeta Terra, o Pai, o Criador, Deus, Ele entregou para os homens, Ele entregou para nós, seres humanos, cuidar dessa terra, preservar essa terra, zelar por ela e conquistar nessa terra. Hoje o meu tema, eu quero falar sobre conquistas. Quando nós falamos por conquistas, nós pensamos logo em riquezas, em adquirir bens. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero também ler em Josué, capítulo 1, versículo 5 e o 7. É parte do 5, que diz assim, Josué 1, 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Foi para Josué. E essa palavra ela ecoa até hoje para você e para mim. Também Josué, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer tudo segundo a lei. Para fazer segundo toda a lei. Então aqui está duas autorizações de Deus para nós: ser forte e corajoso. Deus não conta com gente fraco e nem gente preguiçoso, nem gente medroso. Então, já três requisitos que Deus quer ver em você e em mim para que nós possamos conquistar, batalhar, primeiro batalhar e depois conquistar. É necessário esses três requisitos: ser forte, corajoso, ser muito forte, muito corajoso. E esse outro versículo aqui, que ele diz que ninguém poderá nos resistir. Tinha até um louvor que fala, né? Tem um louvor que fala que ninguém poderá nos resistir. Nós estamos nessa terra para conquista. Nós não fomos enviados a essa terra para viver aqui 50, 60, 80, 90 anos e ir embora derrotados, como ser humano que não produziu nada, não conquistou nada, não esforçou em nada. Deus reprova pessoas assim. Deus chamou você e eu para nós vivermos de conquistas, de fé em fé, de glória em glória, com conquistas. E quando nós falamos em conquistas, nós pensamos em coisas materiais. Muito bom. É para conquistar coisas materiais, mas antes de nós conquistarmos o material, é necessário que nós conquistamos o espiritual. Porque quando nós conquistamos lá no espiritual, lá nas regiões celestiais, o que é conquistado lá se reflete aqui na terra. E como nós conquistamos lá no espiritual, quando nós vencemos nossas debilitações. Quando nós lemos o livro de Josué, esse livro que eu acabei de ler, 2 versículos do capítulo 1, quando nós lemos o livro de Josué, nós encontramos ali as conquistas de Josué. Josué venceu 31 reis. Josué, com aquele povo de Israel que estava atravessando o deserto em rumo à terra prometida. E como nós vivemos hoje aqui? O mundo para nós é um deserto. Nós não estamos aqui para sempre. Nós estamos também caminhando para a nossa terra prometida que Deus nos prometeu. E Jesus falou: vou preparar-vos lugar para vir e buscar vocês. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos que viver de conquistas. Deus espera de você e de mim
conquistas. E essas conquistas nós precisamos entender aqui na nossa alma e no nosso espírito e vencer e conquistar no mundo espiritual. O que nós precisamos vencer? O que nós precisamos conquistar? Josué venceu 31 reis. Esses 31 reis foram derrotados por Josué, pela fé de Josué, pela presença de Deus na vida de Josué, pela coragem, pelo êxito, o espírito de vitória que Josué tinha. E nós precisamos vencer as nossas debilitações. Nós precisamos vencer o medo, a inveja, a pobreza, a procrastinação, a preguiça. Nós precisamos vencer a competição que nós temos uns com os outros. Quem é mais, quem faz mais, quem tem mais. Nós precisamos vencer essas raposinhas que entram na nossa plantação espiritual. E quando nós falamos de conquistas, nós conquistamos primeiro no espiritual, e aí quando o no espiritual é conquistado, no físico, logo em seguida, reflete. E é tempo de você conquistar. É tempo que eu conquiste, que você conquista. Mas para nós alcançarmos nossas conquistas, é preciso, no mínimo, dois princípios a gente colocar em prática. Ver quais são as escolhas que nós fazemos hoje. O que nós escolhemos para hoje? Quem são nossos amigos? Quais são os nossos sonhos? O que nós planejamos hoje? Porque o futuro, o amanhã, as conquistas que nós teremos amanhã depende da nossa posição no hoje. O que nós escolhemos hoje. Quem nós escolhemos hoje para ser nossos amigos, nossos referenciais espirituais. O que nós escolhemos para hoje? E segundo princípio, a produtividade. O que eu estou produzindo hoje? Eu estou deitando meia-noite, 2 da manhã e dormindo até 1 da tarde? Como que eu vou conquistar bênçãos? Como que eu vou ter conquistas amanhã? Qual é a minha produtividade hoje? Quando Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 2,15 diz que Deus colocou Adão ali naquele jardim para cultivar o jardim e guardar o jardim. Então Deus colocou o homem, Deus colocou você e eu nessa terra para produzirmos, não para ficar como parasitas, mas para ser pessoas de produtividade. Nós temos que ter cuidado, nós temos que zelar, nós temos que guardar, nós temos que cultivar amizades, cultivar uma vida espiritual, uma comunhão com Deus nós temos que cultivar. Nós temos que cultivar os princípios de Deus em nossas vidas e nós temos que guardar tudo aquilo que Deus nos entregou. Deus nos entregou nossa família, nosso emprego, nosso ministério, nossos filhos e os nossos bens. E nós precisamos cuidar, guardar e cultivar. E tudo aquilo que Deus nos deu, não deixar que nada seja desperdiçado. Deus não agrada do desperdício. Deus não agrada das coisas, as bênçãos serem escorridas pelo ralo. Deus espera de mim e de você conquistas, conquistar hoje, conquistar amanhã, conquistar mês que vem, conquistar ano que vem, viver uma vida de conquista, porque é nessa vida de conquista que nós conquistaremos nosso lugar na nova Canaã. E vamos marchar confiando nas promessas de Deus, porque Ele nos fez as promessas, Ele é fiel e Ele não volta atrás em nenhuma das promessas que Ele nos fez. Reveja seus princípios, reveja seus conceitos. Você quer conquistar? Busque, sonhe, planeje, se organize, proteja e guarde aquilo que Deus te deu. Um abraço, até o próximo vídeo. Fique com Deus.